Bom dia, pessoal, estamos aqui para a nossa primeira aula virtual, né? Logo após essas férias forçadas devido a essa pandemia aí. Espero encontrar todos bem, todos com saúde aí, vocês e a família. E hoje, 4 de maio, a nossa agenda está aqui, revisão para a prova, né? Quinta-feira, no dia 7, nós estaremos fazendo a nossa prova parcial, porque nós nos interrompemos exatamente no período que iria começar as provas parciais. Então eu vou fazer uma revisão de tudo que nós vimos e na quinta-feira eu aplico a prova parcial. Lembrando que a prova parcial, você vai resolver as questões do seu caderno, vai fotografar e me enviar as questões ou via aplicativo ou pelo privado lá do WhatsApp. E outra coisa, tão logo você assista essa aula, veja o TD que está lá, você marca as tarefas como realizadas e mande lá um comentário dizendo qual é o seu nome para que eu possa computar a sua presença nessa aula de hoje, ok? Então, dito isso, vamos iniciar a nossa revisão. Tá lá, o TD está postado lá nos materiais, né, no aplicativo. Aí você depois dá uma olhada lá, aqui nós vamos comentar as questões. A primeira questão do TD diz: a respeito dos conjuntos numéricos e de suas definições e relações de inclusão existente entre eles, assinale verdadeiro ou falso. Então vamos para a primeira afirmação que ele faz aí. Primeira afirmação, ele diz o seguinte: o conjunto dos números naturais é formado pelos inteiros positivos e negativos. Essa aqui é falsa. Porque ele diz que os números naturais são os números inteiros positivos e negativos. Números naturais são os números da contagem, é o primeiro conjunto de números a ser usados pelos seres humanos. E aí é o 1, o 2, o 3, o 4. Então os números naturais, ele começa no zero e vai até o infinito. Mas são os números positivos. Números positivos e negativos, esse é o conjunto dos números inteiros. Aí na segunda afirmação ele diz: o conjunto dos números inteiros é formado por todos os números inteiros positivos e negativos. Aí sim, aí é verdadeiro. Os naturais só são os números positivos, os inteiros são os positivos e os negativos. E aí vamos para a próxima afirmação. O conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números reais? Aí a gente vai fazer um esquemazinho aqui, ó. Primeiro no conjunto numérico surgiu números naturais. Depois surgiram os números negativos. Aí os números negativos se juntaram aos naturais, formando os números inteiros. Depois houve necessidade de números quebrados, que não eram inteiros. E aí os números inteiros se juntaram aos números quebrados, formando os números racionais. Com o passar do tempo, apareceram alguns números que não eram racionais. Quem são os números racionais? Números racionais são as frações e dízimas periódicas, números decimais infinitos que tem uma parte que se repete. E aí os números decimais infinitos não periódicos formam o conjunto dos números irracionais. E a soma dos conjuntos dos racionais com os irracionais formam os números reais. E ainda existem os números imaginários que não nos convém agora. Mas vamos lá. Então ele diz: o conjunto dos números racionais contém o conjunto dos números reais. Os racionais, ele está contido nos reais, ele não contém os reais. Então isso aqui é falso. A afirmação 3 é falsa. O conjunto dos números racionais contém os números reais? Não, é o contrário. É os reais que contêm os racionais. Os racionais estão contidos nos reais. E aí vamos para a próxima afirmação que ele faz. O conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais? Olha aqui os inteiros. O inteiro é maior do que os naturais. Então, o conjunto dos números inteiros
contém o conjunto dos naturais? Sim, aqui ó, os inteiros e dentro deles estão os naturais. Isso é verdadeiro. Vamos para a próxima afirmação. O conjunto dos números reais é composto pelo conjunto dos números racionais mais os irracionais. Está aqui, ó, racionais mais irracionais, reais. Esta afirmação também é verdadeira. Então, a sequência é essa. A primeira falsa, a segunda verdadeira, falsa e as duas últimas verdadeiras. Essa é a sequência correta. Aí vamos para a segunda questão. Segunda questão. A soma dos 10 sucessores de um número natural é 255. Qual é esse número natural? Olha, eu quero a soma dos 10 sucessores. Então eu não sei qual é esse número natural, vou chamar ele de n. Se eu quero a soma dos 10 sucessores, o sucessor de n é n mais 1. O sucessor de n mais 1 é n mais 2. O sucessor de n mais 2 é n mais 3. O sucessor de n mais 3 é n mais 4. O sucessor de n mais 4 é n mais 5. O sucessor dele é n mais 6. O dele é n mais 7. N mais 8. Mais n mais 9. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a soma entre os 10 sucessores de um número natural é igual a 255. Ele diz que essa soma é igual a 255. Então, n mais 1 mais n mais 2 até n mais 9 é 255. E aí eu vou somar eu vou ver quantos n tem. Ora, se são 10 números, eu tenho 10 n's aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10n mais, agora eu vou somar os números. 1 mais 2, 3, mais 3, 6. 6 mais 4, 10. Mais 5, 15. 15 mais 6, 21. Mais 7, 28. Né? Aí eu tenho 28 mais 8, 36. 36 mais 9, 45. Então, 10n mais 45 é igual a 255. E eu quero saber quem é n, quem é esse primeiro número. Então eu vou tirar o valor de n aqui. Eu venho que 10n é igual a 255 menos 45. 45 estava no primeiro membro, ele passa para o segundo membro, ele muda de operação. Se ele estava somando, ele vai agora subtrair. Aí eu vou ter que 10n é igual... Aí eu vou subtrair 225 e 45. Vou pegar, vou tirar aqui 5 para 5, 0. 4 para 5, 1. E repito 2. Então, 10n é igual a 210. Logo, n vai ser igual a 210. O 10 estava multiplicando, ele passa dividindo. Posso cortar o 0 com 0. E aí tem o n é igual a 21 dividido por 1, que é 21. Qualquer dúvida, estamos aí para atendê-los, né? Você pode entrar lá no grupo, pode ir no privado, pode entrar no próprio na própria classe, né? No próprio Google Classroom e tirar a sua dúvida. Sugiro até que você tire a dúvida no grupo, porque outras pessoas podem ter uma dúvida parecida ou igual à sua, estar com vergonha, e aí você pode estar ajudando um outro colega, certo? Então vamos continuar. A terceira questão. Qual o valor da soma dos 9 primeiros números inteiros ímpares positivos? A soma dos números ímpares, ela é dada por 2 elevado a n.
aonde esse N é a quantidade de números somados. Então ele quer a soma dos 9 primeiros inteiros. Então, se é do 9, ele quer a soma de 9 dos 9 ímpares, dos 9 primeiros ímpares. Então N é igual a 9. Então a soma vai ser igual a 2 elevado a 9, que é 2 vezes 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 2. Isso aqui vai ser igual 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 16, 32, 2 vezes 32, 64, aí eu tenho 64 vezes 2, 128, vezes 2, 256, vezes 2, tá? 512. Esta é a soma dos 9 primeiros números ímpares. A soma é 2 elevado a n. N é a quantidade de números somados. Como era dos 9 primeiros números ímpares, então é 2 elevado a 9. E 2 elevado a 9 é 512. Ok? Então vamos agora para a próxima questão. A soma dos 3 números inteiros consecutivos é 0. Quais são esses números? Ora, se eu quero a soma de 3 números inteiros, eu vou considerar esses números como sendo n menos 1, n e n mais 1. É sempre assim. Sempre que eu falar a soma de 3 números inteiros, eu considero esses números. Aí eu vou ter n menos 1 mais n mais 1, e isso é igual a 0, que essa soma deu 0. Eu posso cortar menos 1 com mais 1, porque isso aqui dá 0. Aí eu vou ter que 3n é igual a 0. 3n é igual a 0. O que implica que n é igual a 0 dividido por 3. Então n é igual a 0. Se eu não tenho nada e quero dividir com alguém, esse alguém vai receber nada também. Então 0 dividido por 3 é 0. Então esse é um dos números. Quais são os números? N, que é 0, n menos 1 é menos 1, porque 0 menos 1 dá menos 1. E n mais 1 é 0 mais 1, que é 1. Então os 3 números é menos 1, 0 e mais 1. São esses os 3 números. Então se eu digo a soma de 3 números consecutivos é tal valor. Quais são esses 3 números? Então se eu dividir essa soma por 3, eu já encontro o número do meio. Aí eu considero o antecessor dele e o sucessor, o que vem antes e o que vem depois, e aí defino esses 3 números. Ok? Próxima questão. Essa aqui foi a quarta. Vamos para a quinta questão. Utilizando o método de Gauss, o valor da soma de 1 a 300. O método de Gauss diz o seguinte: a soma de uma sequência numérica ela é dada por n vezes n mais 1 dividido por 2. Onde esse n é o último número da soma. Então ele quer a soma de Gauss de 1 a 300. Nesse caso, o n nesse caso é igual a 300. Então a soma vai ser 300 vezes 300 mais 1, isso dividido por 2. Esta vai ser
a soma de Gauss. Então essa soma vai ser igual. Para simplificar os cálculos, eu vou logo dividir 300 por 2, que dá 150. É igual a 150 vezes 301. Então essa soma vai ser igual. Eu vou fazer 150 vezes 301. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1 é 1. Agora eu vou colocar desencontrado, né? 0, 0, 0. E desencontrado de novo. 0, 3 vezes 5 são 15, vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Aqui dá um 0, aqui dá um 5, aqui dá um 1, aqui dá um 5, aqui dá um 4. Então, essa soma é 45.150. Então, a soma do número de números, de uma sequência de números em Gauss, é o último número vezes esse último número somado com 1 e tudo isso dividido por 2. Vamos para a sexta questão. Calcule o valor do ângulo A, sabendo que o ângulo formado pelas bissetrizes do vértice B e C é 180 graus. Então eu tenho aqui meu triângulo A, B, C. Aí tenho a bissetriz do ângulo B e a bissetriz do ângulo C. E ele diz que esse ângulo aqui é 120 graus. Vou considerar esse ponto aqui como sendo o ponto O. E aí eu vou considerar o triângulo BOC. Considerando o triângulo BOC. Veja bem, ele está me dizendo que esta reta é bissetriz desse ângulo. Então ela divide esse ângulo em dois ângulos iguais. Eu vou chamar esses ângulos de X. Essa outra divide o ângulo C em dois ângulos iguais, que eu vou chamar de Y. Então, considerando a soma dos ângulos internos de um triângulo, a regra diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, se eu pegar o ângulo X aqui para o triângulo BOC, se eu pegar o ângulo X mais 120 graus mais o ângulo Y, isso tem que ser igual a 180 graus. Então eu sei que X mais Y é igual a 180 menos 120 graus. O 120 estava somando, vai para o outro lado, vai para o segundo membro, subtraindo. Então eu tenho que X mais Y é igual a 60 graus. E aí eu guardo esta informação aqui. Essa informação será muito útil mais à frente. Então eu sei que X mais Y é 60 graus. Agora eu vou considerar o triângulo ABC, o triângulo total. Veja, esse ângulo aqui eu tenho um ângulo X com 2x. E esse ângulo total do triângulo grande é 2y. Então eu vou ter que 2x mais 2y mais o ângulo A, que é o que ele quer que eu calcule, isso é igual a 180 graus. Veja que 2 é termo comum de x e de y. Eu posso colocar ele em evidência. Eu posso escrever isso aqui como sendo 2 vezes x mais y mais o ângulo A é igual a 180 graus. 2 vezes x mais y. X mais y eu tenho o valor aqui, é 60 graus, ó. Então eu faço 2 vezes 60 graus mais o ângulo A é igual a 180 graus. Isso implica que 120, 2 vezes 60 é 120, mais A é igual a 180 graus. Então quanto é que vale o ângulo A? Vai ser 180 graus menos
120 graus. Que isso aqui vai ser igual a 60 graus. Esse é o valor do ângulo A. Tranquilo, né? Eu pego os dois triângulos. Num triângulo eu acho uma relação, o valor da soma de x mais y. No outro eu posso substituir essa relação e aí eu acho o valor do ângulo que eu quero, né? Qualquer dúvida, volto a repetir. É só entrar em contato aí que nós estamos aqui de plantão exatamente para tirar suas dúvidas. Caso você não possa assistir essa aula agora nesse horário, você está assistindo em um outro horário, você também pode entrar em contato para tirar suas dúvidas. E assim que eu tiver uma oportunidade de entrar lá e ver a sua dúvida, eu lhe retorno tirando essa dúvida, ok? Vamos continuar então. Nós já fomos até a questão de número 6. Então vamos para a questão de número 7 agora, neste exato momento. Vamos para a questão, inclusive essa era a questão 7, né? Nós vamos para a questão de número 8. 8 question. Oitava questão. Calcule o valor do ângulo X na figura. Aí ele bota de novo um triângulozinho aqui. Esse triângulo é o triângulo AB. Bem aqui eu tenho o ponto C desse triângulo. Ele quer esse ângulo X aqui. Esse ângulo relacionado a esse vértice C. Ele diz que esse ângulo aqui é 20 graus, que esse ângulo aqui é 20 graus. Aí eu traço uma reta daqui para cá. E ele diz que esse ângulo aqui é 75 graus. Olha aí. Esse é 75, esse é 20, esse é 20. Se esse ângulo aqui é 20 e este ângulo aqui é 20, é porque esse triângulo é um triângulo isósceles. Esses dois lados são iguais. Consequentemente, esses dois ângulos são iguais. Então eu posso dizer que esse pedaço de ângulo aqui é y e esse pedaço de ângulo aqui é y. Esses dois ângulos, como esses dois são iguais, esses dois aqui também são iguais. E aí eu chamo eles de um valor y. E aí eu vou pegar o triângulo BCD. Esse triângulo aqui, ó. BCD. Eu estou pegando esse triângulo aqui agora. A soma dos ângulos internos dele é 180 graus. Então eu tenho y mais x igual a 180 graus. Y mais y, 2y mais x igual a 180 graus. E aí eu guardo esta information, essa informação, para retomá-la depois. Cheguei até aqui, daqui não tem mais para onde eu ir. Então agora eu vou pegar o triângulo grande. Veja bem, este ângulo aqui é 20 mais y e esse ângulo também é 20 mais y. Então 20 mais y mais 20 mais y mais 75 é igual a 180. 20 com 20 dá 40. E aí eu tenho 75 mais 40. 20 com 20 mais 75, 5, 7 e 4, 11, dá 115. 115 mais 2y é igual a 180. Veja que aqui, ó, eu tenho 2y. Se eu tirar o valor de 2y aqui, eu posso substituir nessa aqui e achar o valor de x. Então eu só preciso achar esse valor de 2y. Então 2 vezes y é igual a 180 menos 115.
2 vezes y é igual. Eu tenho aqui, vou fazer 180 menos 115. Vou pegar aqui emprestado. Aqui fica 7, aqui fica 10. 5 para 10, 5. 1 para 7, 6. Então, é 65 graus. 2y é igual a 65 graus. Vou substituir aqui, ó. 2y mais x igual a 180 graus. Vou substituir esse 2y. Quem é o 2y? 65 mais x é igual a 180 graus. Logo, x é igual a 180 menos 65. Então, x é igual. Vou fazer 180 graus menos 65 graus. Vou pegar emprestado aqui. 5 para 10, 5. 6 para 7, 1. Então, dá 115 graus. É o valor do ângulo X. Essa foi a nossa questão 08. Vamos para a questão 09. Já estamos chegando ao final desta nossa aula. Questão de número 9. Calcule o valor de x mais y mais e. Eu quero x mais y mais e, sabendo que AD é bissetriz do ângulo A. Então, vamos lá. Está aqui o triângulo ABC. Essa é bissetriz. AD é bissetriz. Se esse ângulo aqui é x, este ângulo também é x, porque AD é uma bissetriz e a bissetriz divide o ângulo ao meio. E aí ele diz que esse ângulo é 35 graus e esse ângulo é x e o ângulo externo é z. Ora, esse ângulo é 90 graus. Se esse ângulo é 90, esse aqui também é 90. E aí eu pego o triângulo ABD. Pegando o triângulo ABD, eu vou ter que 35 graus mais x mais 90 é igual a 180 graus. 35 mais 90 dá 125 graus mais x é igual a 180 graus. Portanto, x é igual a 180 graus menos 125. X é igual. Vou pegar emprestado aqui, fica 10, 5 para 10, 5. 2 para 7, 5. Eu tenho aqui 180 menos 125. Vou pegar emprestado aqui, aqui fica 7. 5 para 10, 5. 2 para 7, 5. Dá 55 graus, o ângulo X. Então, se esse ângulo X é 55 graus, esse aqui também é 55 graus. Então, agora eu vou para o triângulo ADC. Vou agora para o triângulo ADC. E aí no triângulo ADC eu tenho 90 graus mais 55 graus mais y é igual a 180. A soma dos ângulos internos é 180. 5 é 5. 5 mais 0, 5. 5 mais 9 são 14. 145 mais y é igual a 180 graus. Então, y é igual a 180 graus menos 145 graus. Y é igual. Pega emprestado, 5 para 10 são 5, 4 para 7, 3. Então, y é 35 graus. Então, eu já tenho um x e já tenho um y. Ora, esse ângulo aqui todinho é meia volta da circunferência, é 180 graus.
Então, y mais z é igual a 180 graus. O y é 35. 35 mais z igual a 180 graus. Logo, z é igual a 180 graus menos 35. Z, então, vai ser igual. Novamente, 5 para 10, 5. Só que eu peguei emprestado, aqui ficou 7. 3 para 7, 4. E aqui fica 145 graus, é o ângulo Z. E aí eu calculei os ângulos que ele queria. Vamos agora para a nossa 10ª e última questão. Décima questão. Ele tem um triângulo retângulo. Por que é que ele se chama triângulo retângulo? Porque ele tem um dos ângulos retos, um dos ângulos de 90 graus. O triângulo retângulo, na verdade, ele saiu da partição de um retângulo a partir da sua diagonal. Na verdade, é uma parte de um retângulo, um triângulo retângulo. E aí, Pitágoras criou um teorema que diz que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo. E os outros dois lados são chamados de cateto. Então, o quadrado da hipotenusa, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Nesse triângulo aí, a hipotenusa é x. O cateto menor é 3. E o cateto maior é 4. Então, eu tenho um triângulo retângulo de catetos 3 e 4, hipotenusa 5. O quadrado da hipotenusa, então 5 elevado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. É igual a 3 elevado ao quadrado, mais 4 elevado ao quadrado. Então vamos vir para cá. 5 elevado ao quadrado é 25. 5 vezes 5, 25. 3 elevado ao quadrado é 9. 3 vezes 3, 9. E 4 elevado ao quadrado é 16. Só que a hipotenusa aqui é x, né? Que ele chamou de x, perdão. A hipotenusa ele chamou de x. Então eu vou dizer que a hipotenusa, que é x, a hipotenusa é x elevado ao quadrado, é igual a 3 elevado ao quadrado, mais 4 elevado ao quadrado. Então, x elevado ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. E 4 ao quadrado é 16. Aí eu chego que x elevado ao quadrado é igual a 25. Logo, x é igual... Eu quero achar o valor de x, não do x ao quadrado. Então eu tiro a raiz quadrada dos dois lados da equação. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 25. Aí eu corto o radical com o quadrado, aí tiro que x é igual a 5. Porque 5 é... 25 é 5 elevado ao quadrado. Ó. Aí eu corto o quadrado com o radical. Então x é igual a 5. Então, relembrando, nós vimos a teoria de conjuntos, né? Existem os conjuntos naturais. Conjuntos naturais, características dos conjuntos dos números naturais. Conjunto dos números naturais, ele começa no zero e vai até o infinito. Ele só é infinito em um dos lados. E são todos os números inteiros positivos. Conjunto dos números inteiros, são todos os números positivos e negativos inteiros.
ele é totalmente infinito, ele não tem começo e nem tem fim, ele vem do menos infinito e vai até o mais infinito. E aí, com o passar do tempo, surgiram os números fracionários, os números quebrados, os números decimais, os números que não eram inteiros. Aí esses números passaram a se chamar de números racionais. O termo racional vem de razão, vem de divisão. Todo número natural, ou todo número inteiro, ele também é racional, porque pode ser escrito em forma de fração. Por exemplo, se eu pegar o número 2, 2 é a mesma coisa que pode ser escrito como sendo 2 dividido por 1. Se eu pegar o número 1000, é 1000 dividido por 1. Então todo número natural e todo número inteiro também é racional. Todo número decimal, todo número com vírgula, 0,5, 0,1, 0,001, todos esses números também são racionais, porque todos eles podem ser escritos na forma de fração. 0,5 é a mesma coisa de 1 meio. 0,1 é 1 sobre 10. 0,001 é 1 sobre 1000. E por aí vai. E existem alguns números racionais chamados dízimas periódicas. São números decimais infinitos e periódicos, que tem uma parte que se repete. Esses números decimais periódicos, eles são racionais. Mas existem alguns números decimais infinitos e não periódicos. A esses números eu chamo de número irracional. Então, revisado, estamos tudo pronto. Prepare-se agora, comece a estudar para a nossa prova. Tenha um bom dia e até amanhã. Mas amanhã estaremos aqui com a matéria de ciências, fazendo a revisão de ciências. Bom dia a todos e até amanhã.